Olá, muito bom ter você aqui no curso Novos Membros. Nesta aula apresentamos o conteúdo do capítulo 4 do livro Os Primeiros Passos do Discípulo, nessa seção dos deveres para com o próximo. Meu nome é Robson, eu sou integrante da equipe ministerial da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Eu gostaria de dar as boas-vindas em nome desta igreja que ora e trabalha como uma família de discípulos de Jesus. O sétimo mandamento. Nós estaremos olhando para o sétimo mandamento, que revela o padrão de Deus para a pureza da mente e do corpo, bem como para a fidelidade pactual. O sétimo mandamento, encontramos lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 14. Não adulterarás. O potencial destrutivo da imaginação, lá no segundo mandamento já é trazido. Então, em nome da liberdade, de se buscar realizações egoístas, a substituição do Deus verdadeiro por um Deus falso já é trazido ali no segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. E de forma parecida, né, alegando também o merecimento de ser feliz, o que acontece é que se pisa no cônjuge trocando por uma outra pessoa que venha satisfazer as suas expectativas egoístas. E em ambos os casos é deixado de amar aquilo que é real para se abraçar algo imaginário, ilusório e passageiro. Então, um aspecto que deve ser levado em conta nesse sétimo mandamento é de se guardar a mente por meio daquilo que se vê. O adultério começa, né, na mente, e o que acontece é que desce para o coração, que subjuga a vontade e aí se manifesta em ação. E nós temos o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 28, e lá a palavra de Deus nos diz, né? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então, o adultério já ali acontecendo na mente. Pensando nisso, se a mente é a usina em que se processa o adultério, os olhos são os canais de abastecimento dessa matéria-prima impura. E aí a gente tem na palavra de Deus alguns textos que vão trazer a respeito disso, né? A mulher de Potifar que olha para José e decide deitar-se com ele. Também o adultério de Davi, quando ele observa a Betseba tomando banho, né? Nós encontramos lá o caso de José, da mulher de Potifar, em Gênesis 39, versículo 7. Se você quiser acompanhar a leitura do texto que está aí transcrito no nosso livro, né? Gênesis 39, 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. E em 2 Samuel 11, versículo 2, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. Então a ideia dos olhos, então, como esse canal de abastecimento da impureza. Mas também, em outras vezes, o pecado é apresentado não apenas apresentado aos olhos, não apenas como uma sugestão, mas já como uma imagem consumada. É o caso, por exemplo, das cenas de nudez e relações sexuais que são apresentadas muitas vezes na TV, no cinema, na internet, e até mesmo o caso do sexo explícito, da pornografia. E a definição de pornografia, então, de um dicionário da língua portuguesa, vai dizer: pornografia, coleção de pinturas ou gravuras obscenas, característica do que fere o pudor, numa publicação, num filme, etc. Obscenidade, indecência, licenciosidade, qualquer coisa feita com o intuito de ser pornográfico, de explorar o sexo, tratado de maneira chula como atrativo, violação ao pudor, aquilo que é o recato, a libertinagem,
imoralidade. Então, definição de pornografia. Mas quando olhamos também no Novo Testamento, lá a palavra no original, a palavra grega, né, a palavra porneia, equivale à imoralidade, prostituição e impureza sexual. Na tradução Nova Almeida atualizada, por exemplo, do texto Efésios 5:3, então temos ali essa palavra porneia com o sentido de pornografia, de prostituição, de impureza sexual, né? Então, pornografia, de fato, é essa impureza visualizada. Diante da possibilidade de desagradar a Deus, nós temos ali na palavra de Deus alguns textos que vão tratar a respeito disso. Por exemplo, Salmo 101, os versos 3 e 4. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Então, Salmo 101, versos 3 e 4. Mas nós temos também a postura de Jó, que assume, né, a pureza visual. Lá em Jó 31, verso 1 a 4, se você quiser acompanhar a leitura aí do nosso livro texto, Os Primeiros Passos do Discípulo, aí na página 19, Jó 31, verso 1 e 4. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, eu fixaria numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Então, essa postura, né, de fazer aliança com os olhos, né, o cuidado com os olhos aí trazido por parte de Jó. Mas ainda nós temos também o texto no Novo Testamento, 1 Coríntios 6, 9 a 11, essa tradução da Nova Almeida atualizada, que diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então, alguns textos, né, que falam a respeito disso, do cuidado com o nosso olhar, onde a gente coloca os nossos olhos. E um cântico infantil, né, uma música que as crianças cantam ali já nas programações da igreja, logo já bem novinhos, aprendem a respeito disso, e esse cântico infantil diz: cuidado o olhinho no que se vê. Então é um conselho muito, muito sábio, e é algo que nós devemos levar em consideração: cuidado com o que se vê. Então, o que nós vimos até aqui? Que o sétimo mandamento demanda uma gestão cuidadosa do nosso olhar. E aí nós teremos o próximo segmento da aula, em que nós estaremos olhando para as implicações deste mandamento para o nosso ouvir e também para o casamento cristão. Então espero encontrar você lá no próximo segmento dessa aula. Que Deus te abençoe.